Boa noite, gente. É bom estar na casa do Pai, é bom rever você. E nós estamos nessas quintas-feiras falando de assuntos que vão edificar e fortalecer você na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Para quem está chegando hoje pela primeira vez, a gente faz desse encontro uma escola e a gente traz sempre uma temática para o teu crescimento, o teu desenvolvimento, a tua vida cristã sendo dia após dia abençoada por Deus. E a primeira reflexão que a gente tratou, a gente falou sobre o que é de fato ser um salvo. A gente vive hoje uma época onde o cristianismo expandiu demais, mas a gente tem visto pouco comprometimento com a salvação. Muitos primos de Jesus e poucos filhos, de fato, que se entregam a Ele, que se envolvem com Ele. Então, a primeira reflexão que a gente tratou na escola desse ano foi sobre o chamado da salvação. Por que você tem que aceitar esse chamado de Jesus, essa proposta de Jesus, esse chamado pleno, porque Ele te amou de tal maneira, Ele se doou por você. Na segunda proposta, a gente hoje está na terceira quinta-feira, a gente falou sobre a nova realidade, então, desse cristão, daquilo que você é, daquilo que você tem, daquilo que você pode, em Cristo, todas as coisas agora, você como filho, você embasado na palavra, você pode sim, profetizar, você pode ministrar, você pode... e é um sacerdote real, como o Pete falou, que a gente pregou sobre isso no domingo. Você agora tem um canal direto com Deus, você fala com Deus online, real time, Então você tem toda a disposição, a autoridade, a graça e o poder de Deus. E isso vem com o seu relacionamento com Ele. Na medida que você vai se relacionando com Ele, você vai entendendo muito mais o projeto da salvação, você vai entendendo muito mais o que é você agora como uma nova criatura, a realidade da obra consumada da cruz, daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por você, a realidade que você tem hoje com o Espírito Santo dentro da tua vida, você é casa e morada do Espírito Santo, o Espírito de Deus habita dentro de você. E na medida que você, como sacerdote, você vai exercitando, nesse relacionamento contínuo, até o fim, até a tua partida ou a tua ressurreição com Cristo ou o teu arrebatamento com Ele. Então, gente, a gente está falando hoje do relacionamento com Deus. A gente colocou o Salmo 5, versículo 3. Se você tiver sem Bíblia aí, você precisa se aproximar de alguém, porque uma escola a gente vai precisar consultar o manual do fabricante. E o manual nada mais é do que a Bíblia Sagrada. É esse manual que a gente usa em toda a nossa escola de reflexão, toda quinta-feira. 5, versículo 3 diz assim: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração, e fico esperando. O salmista está falando aqui, justamente do Senhor como aquele que ouve as palavras. No versículo 1 ele diz: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, e acode o meu gemido. Ele está falando para o Senhor, para que o Senhor o escute, para que o Senhor, como rei dele e Senhor da vida dele, estivesse atento a toda reivindicação de Davi. Davi colocou a nação de Israel em ordem. No governo de Davi, a nação de Israel foi mais próspera, mais abençoada e plena. Ele deixou a casa arrumada para o seu filho Salomão. Mas para que Davi fosse esse cara de sucesso, e a gente tem quase todos os salmos escritos por ele, e você vê a Bíblia dizendo que ele é um homem segundo o coração de Deus, ele tinha um relacionamento com Deus. E relacionamento
é como marido e esposa, né? Quantos casados nós temos aqui? Você, esposo e esposa, você tem uma intimidade com o seu cônjuge que eu não tenho, né? Que o seu vizinho que está aí próximo de você não tem. Por quê? Porque você se relaciona com essa pessoa todos os dias. Então você sabe das manias delas, você sabe dos trejeitos dela, você sabe às vezes que ela fala contigo até no olhar, né? Então, por que você vai sabendo disso? Porque você está se relacionando com essa pessoa há 10, 15, 20, outros 5 anos, né? E quanto mais tempo você vai se relacionando com essa pessoa, mais íntimo dela você vai se tornando, mais parecido com ela, às vezes até você se torna, né? Você vai adquirindo alguns hábitos do outro, e isso é importante. E na vida cristã não é diferente. O salmista, então, gente, ele fala isso para a gente. E a gente agora, como filho de Deus, você e eu, como filhos de Deus, podemos chamá-lo de pai. Então você tem, como o salmista sabia disso, um pai para falar com ele, para chamá-lo, para se relacionar com ele. E hoje a gente vai levar você a se relacionar mais ainda com o seu pai. O relacionamento com ele, você já sabe, é contínuo, é diário. O salmista já fala aqui, pela manhã, dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode o meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. Né? Ele sabia a quem recorrer, a quem pedir, e ele já começa dizendo, de manhã eu já faço isso. Então, você e eu, todos os dias, né, a gente precisa, logo pela manhã, ao levantarmos, ao deitarmos à noite, a gente precisa estar conectado com Ele, relacionado com Ele, falando com Ele. E como eu vou fazer isso? A gente vai aprender justamente como a gente vai se relacionar com Ele. E nada mais é prático do que aquilo que a gente já sabe. Eu estou trazendo para você informações que talvez você já saiba, mas elas são importantes estarem aí na sua vida e você praticá-la. Não adianta saber, você precisa praticar. Né? Tiago diz que não adianta a gente ser apenas ouvintes de tantas boas novas que a palavra de Deus nos ensina. A gente precisa praticar. E a primeira coisa que você e eu precisamos praticar é uma vida de oração. Todos os homens, né? O Pete falou desses homens que tiveram um relacionamento com Deus, que estão elencados lá no capítulo 11 de Hebreus. Esses homens tinham um relacionamento, tanto homens quanto mulheres, ok? Tinham um relacionamento com o Pai, com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Você já sabe que os três são um. Então, a gente vive nesse tempo hoje, tendo o relacionamento com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E o salmista sabia muito bem que ele precisava falar e orar. E orar é falar com Deus. Orar é você abrir seu coração. Orar é você dizer para Ele das suas crises, dos seus conflitos. Orar é você dizer para Ele com ações de graças pelo que você recebeu. Quando você está à mesa e vai lá comer a sua refeição, a sua oração é de gratidão, é de ação de graças. Pai, obrigado, Tu estás me dando esse alimento. Muito obrigado, Senhor, pelo feijão, pelo arroz, pelo bife, pela batata frita, pelo que Deus colocou como sustento para a tua casa. Então você ora para agradecer, você ora para pedir. O salmista aqui está pedindo a Deus. Está pedindo o quê? Que Ele o escute, porque ele está clamando, ele está implorando, ele está pedindo uma solução de alguma coisa. E se você ler todo o capítulo, você vai ver que Deus ajuda e abençoa o justo. Deus está atento ao clamor do justo. E o salmista sabia disso. E a gente precisa ter essa consciência, gente. Às vezes a gente conta o nosso problema para todo mundo, mas a gente esquece de contar os nossos problemas, de agradecer, de interceder ao nosso Deus. Então a oração, ela é
fundamental, e a gente usou de novo aí o versículo 3, né? De manhã, Senhor, ouve a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. A segunda coisa que você vai se relacionar com Deus, se Deus ele deixou um manual para você e eu aprendermos com Ele, é lendo a palavra de Deus, né? E Josué é um texto que chama bastante a atenção da gente, no capítulo 1, no versículo 8, né? Você vai ver aí que Deus dá uma dica para Josué ser um homem bem-sucedido. Josué agora tem a missão, no capítulo 1 de Josué, de ser o sucessor de Moisés. Imagina você, o serviçal de Moisés, né, que era o general, era Josué, que estava ao lado dele, servia ele, estava sempre suprindo as necessidades dele, agora recebe a notícia de Deus: Moisés morreu, eu o sepultei, você é que vai introduzir o povo de Israel, essa galera toda que está com você aí há quase 40 anos, na terra prometida. Moisés viu tudo, recebeu a bênção dada por mim, mas eu agora quero que você assuma o comando. Deus tinha um propósito na vida de Josué, e Josué, né, sabia o que tinha que fazer. E aí no capítulo 1 ele tenta dizer para Deus algumas coisas e Deus o orienta. Para você se relacionar comigo, Josué, para você crescer comigo, está aí o versículo 8. Você achou? Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Dia e noite, meditando na palavra, fazendo o que a palavra diz, o que o Senhor está orientando. Assim foi a dica de Deus para Josué. E aí, olha o que aconteceria na vida do Josué, e acontece na tua e na minha vida também, se a gente praticar da mesma maneira aquilo que Deus ensinou a Josué. Veja aí, ó. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Em algumas versões, muito feliz. A dica está aqui. Só que o que acontece? A gente é trino. Temos um espírito, a alma e vivemos dentro de um corpo. Só que, ao invés da gente alimentar mais o espírito, deixar o espírito comandar toda essa triunidade, a gente às vezes não faz isso. Não fazendo, a gente deixa de receber, deixa de ganhar. O que você e eu precisamos fazer é ler e obedecer. Pastor, mas o meu dia é tão corrido, o teu, o meu, de todo mundo. O dia de todo mundo é corrido. Mas se você receber uma notícia agora do médico e ele diga assim para você: olha, se você não fizer uma caminhada todo dia antes de trabalhar, você vai morrer. O que você vai fazer? Vai acordar. Ele aqui disse que vai acordar às 3 da manhã, mas vai caminhar porque não quer morrer. Ele acorda às 4h30, ó. Vai acordar 1h30 antes, mas vai fazer a caminhada. Você vai fazer a caminhada. Eu vou fazer a caminhada. Quando a gente às vezes recebe uma determinação dessa, a gente faz uma mudança radical. Não é verdade? Mas é para a gente trabalhar com Deus dessa forma, gente? Claro que não. É melhor obedecer do que sacrificar. Então Deus, por ser amor e graça, Ele está sempre nos ensinando. Ele está sempre dizendo, ó, o caminho está aqui. O passo a passo eu já dei. A lição de casa você tem que fazer. Eu tenho que fazer. E na medida que a gente vai fazendo a lição de casa, a nossa vida vai mudando. As coisas vão acontecendo. Da noite para o dia? Claro que não.
A sua e a minha vida é progressiva, de glória em glória, de fé em fé. Ou seja, é uma caminhada. Caminha hoje, amanhã, depois e assim sucessivamente. Só que o que o diabo faz? Ele lança sobre a vida das pessoas o estresse, a correria, a vida agitada, o preciso ganhar dinheiro. E aí a gente prioriza tudo que está relacionado ao corpo e à alma. E esquecemos de priorizar aquilo que está como essência para a nossa vida. A dica de Deus estava aqui, clara. Ó, versículo 7. Não vá para a direita, não vá para a esquerda, para que você também seja bem-sucedido. A dica de Deus para Josué foi: eu vou ser com você como fui com Moisés. Por quê? Porque Moisés tinha relacionamento com Deus. Da mesma forma, Deus já havia redigido o Pentateuco, parte do Pentateuco já estava pronto, e eles tinham lá o pergaminho para ele estudar agora, para ele ler. Medita na minha palavra de dia e de noite, para que você seja bem-sucedido. E tudo quanto está escrito nela, você fazendo assim, você vai prosperar e será bem-sucedido. Então, a palavra de Deus, para funcionar na minha vida, eu preciso estar atrelado a ela, a todos os princípios. O princípio do amor, o princípio da adoração, o princípio da celebração, o princípio da servidão, o princípio da adoração em todos os aspectos. Em todas as áreas da minha vida, Deus tem o controle. É isso que Deus está dizendo para Josué. Se você andar comigo e entender que eu estou no controle da tua vida, você vai ser um homem bem-sucedido. E querido, o que Josué fez? Seguiu o projeto do pai. Agora vá a Josué 24, está no final da sua vida. Ele está se despedindo do povo, está passando, né, a autoridade de regência do povo para os líderes de cada tribo, para os juízes. E aí, no versículo 14 do capítulo 24, ele diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates no Egito, e servi ao Senhor. Ponto. Porém, se parece mal essa dica que eu estou dando para vocês, escolhei hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Agora veja o que Josué ratifica aqui. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Depois de toda a caminhada, de toda a dica que Deus havia dado a ele no capítulo 1, ele no final da sua trajetória, ele ratifica e diz: olha, todo o sucesso da minha família, todas as bênçãos que eu tive, porque eu servi ao Senhor com integridade e fui fiel à sua palavra. É só isso, pastor. Só isso. Só isso. Para você ser bem-sucedido. Meditando na palavra, você vai ter resposta para tudo. Orando e falando com o Pai, Ele vai te dar a direção. Lendo e meditando na Bíblia, você vai receber as respostas para todos os conflitos da sua vida. Adorando a Deus, você vai ver como Deus se manifesta de uma forma plena e abundante. E eu não posso adorá-lo apenas quando estou bem, não. Eu adoro a Ele em todo tempo. A Bíblia diz que Jesus procura os adoradores que o adorem em espírito
e em verdade. Eu tenho o dever, como nova criatura, você, de adorá-lo em todo tempo, em todo momento, na rua, no trabalho, nas suas atividades, enquanto você está trabalhando. Você e eu somos adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Você pode dizer amém? Além de adorar, é importante a importância do tempo diário com Deus. Esse tempo diário com Deus, quando eu disse para você aqui, se o médico trouxer uma notícia trágica para você, você vai arrumar um tempo na sua agenda, que continuará sendo de 24 horas. 8 para você dormir, 8 para você trabalhar e 8 para você... Muito crente está passando das 8 vendo Facebook, né? Mas 8 para você. Ah, pastor, mas eu gasto mais não sei quanto no trânsito. Beleza, né? Mas você está lá no trânsito, você pode estar lendo um livro, você pode estar escutando um áudio, você pode estar ouvindo uma mensagem, você pode estar crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Então, passar um tempo a sós com Ele é fundamental. Ter esse relacionamento com Deus vai fazer você conhecê-lo mais e mais. Davi teve um momento da sua vida que ele pisou na bola. Aí o sacerdote chegou para ele e falou assim, vou te dar 3 oportunidades. Você vai perder não sei quantas guerras, você vai cair na mão dos seus adversários, você vai ter uma enfermidade, ou você tem a 3ª oportunidade. Sabe qual foi a proposta de Davi? Caia eu na mão de Deus, porque Deus vai me julgar com justiça, com amor, com equidade, com carinho, vai olhar para mim com o seu olhar de graça e de misericórdia. Por que Davi fez tomou essa decisão? Simples, gente, porque ele tinha relacionamento com Deus. Ele sabia que Deus tinha chamado ele de trás das malhadas, tinha ungido ele através do sacerdote Samuel, tinha dado a ele tantas vitórias como deu quando ele era ainda jovem diante do Golias. Deu a ele sabedoria para ele unificar a nação de Israel como uma nação próspera e abençoada. Deu a ele inteligência para ele trazer a arca da aliança para dentro de Jerusalém. Então Davi sabia dessa importância. Então, passando tempo a sós com ele, com Deus, você irá conhecê-lo melhor, você vai ter dele as dicas, você vai ouvir, você vai aprender, você vai entender, né? Você fará isso como? Simples, né? É a tela anterior, lendo e orando diariamente, lendo a Bíblia e orando e falando com Deus. Pastor, um livro vai te edificar, mas você precisa entender que o maior conhecimento para você virá da palavra de Deus, virá da sua comunhão com Deus. E orar, gente, eu não preciso dobrar o joelho para estar orando. Você pode estar orando lavando louça, por exemplo, dona de casa. Você pode estar orando dirigindo o seu veículo aí, amigão. Você pode estar orando em todo tempo, com entendimento. Você pode estar orando em línguas. Eu disse para você que eu faço isso na minha academia, quando eu estou lá malhando. Estou lá na esteira lá e estou, glória a Deus, aleluia. Só que eu não vou ficar gritando lá para ninguém falar, esse cara é louco, né? Então eu estou lá, né? Deus é bom. Com o meu entendimento, estou falando, Deus, obrigado pela saúde, obrigado pela disposição, obrigado por esse tempo que tu está me dando aqui para caminhar. Gente, você está conectado com Ele, você está falando com Ele, você está pedindo a Ele direção, sabedoria, está lá no trabalho, tem lá alguma atividade para fazer, alguma coisa que está difícil, fala para Ele, Deus, me dê sabedoria aqui para resolver essa parada, me ajuda aqui, Senhor. Precisa de clientes? Fala para Ele, Senhor, eu preciso de cliente. Quanto mais cliente tu mandar, mais dízimo eu vou te dar. Mas eu vou barganhar com Deus, pastor? Não.
Mas Deus sabe que quando Ele abençoa e prospera o seu filho, que não é primo, né, vai adorá-lo com dízimos e adoração de vida, de culto, de serviço. E aí você o adora com a sua vida, com o seu dízimo, com o seu empenho, com a sua total energia para Ele. E Ele vai só te abençoando cada vez mais. É simples assim. A importância do tempo vai fazer você conhecer e crescer. Hoje, um grande problema, a gente vê ausência de crescimento na mente do povo de Deus. E Oséias 6,3 diz isso. Vamos lá? A gente lê esse texto? Oséias. É um texto que você já deve ter lido. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Oséias está chamando a atenção de Israel para que Israel, a nação, conheça o Senhor. Porque na medida que o povo vai conhecendo, vai errando menos. Na medida que você vai tendo relacionamento com Deus, o Deus do relacionamento vai dizer para você: meu filho, não faça isso. Minha filha, não faça isso. Meu filho, não é assim que se procede na empresa. Minha filha, não é assim que se procede como mulher, como mãe. Não é assim que se procede como pai, meu filho. E aí você vai tendo, na palavra de Deus, as orientações primordiais para a tua vida. Você quer ser um bom pai? Está escrito na palavra como ser. Você quer ser uma boa esposa? Está escrito na palavra como ser. Você quer ser um bom filho? Está escrito na palavra como ser. É só a gente meditar nela e ir marcando esses versículos relevantes que são pérolas para que a gente possa viver e ser abençoado. Na medida que você vai tendo esse tempo com Ele, você vai conquistando dele intimidade. E, gente, olha o que Deus fez com Noé. Olha o que Deus fez com Enoque. Lembra? Enoque, a Bíblia diz que a intimidade dele com Deus era tanta que Deus o tomou para si. Gente, esse cara não morreu? Não, não morreu. A Bíblia diz que Deus para si o tomou. Mas por quê? O relacionamento dele com Deus era íntimo demais. Você veja bem, Deus chamou quantas pessoas? A primeira missão Ele deu para 70 discípulos. Depois de 70 Ele chamou 12. De 12 Ele tinha intimidade com quantos? Com quantos? 3. Tiago, Pedro e João. Desses 3 ele tinha um que era mais íntimo dele, João. Sacou? Por que ele tinha mais intimidade com João? Porque João buscava esse relacionamento com Deus. Buscava essa intimidade. E aí a gente tem na palavra um texto que diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não tem filho predileto. Pai e mãe às vezes fazem essas escolhas, né? Pai e mãe às vezes tem um filhozinho que ela gosta mais, ainda mais a casa que tem muitos filhos, aí aquele filho que é mais amoroso, aquele filho que é mais cuidadoso, às vezes a mãe se achega mais a esse filho. Mas o nosso Deus não tem esse padrão de excelência, gente. O nosso Deus ama a todos os seus filhos. E se você entrar, né, como filho diante da presença dele, ele diz: olha, eu vou expressar o meu amor e meu compromisso com você.
E aí você vai receber as suas orientações necessárias para a sua vida, meu filho. E aí você vai estar preparado para dificuldades do dia a dia e resolver essas dificuldades. Sabe aqueles problemas que você aparecem como paraquedas na sua vida? Pois é, se você está cheio de Deus, você resolve ele com mais rapidez, com mais inteligência, sofrendo nada. Você vai estar amadurecendo espiritualmente, emocionalmente e como pessoa. Na medida que a gente vai fazendo isso, gente, a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo. E eu quero ler com você, Hebreus 4,16. Os outros versículos você lê em casa. Essa tela já está disponível para você no aplicativo, já está disponível para você também no site. Então você pode degustar aí todo esse material durante a sua semana. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para quê? Para socorro em ocasião oportuna. Então, no momento de estresse, no momento de conflito, no momento de... você tem que parar. Para tudo, vai orar. Mas tem gente que no momento de conflito vai discutir, vai brigar, vai reclamar, vai colocar as suas exigências, fazendo tudo errado. Crente fazendo tudo errado. E aí quer que Deus abençoe. Quer que Deus esteja colaborando. Gente, Deus vela por quê? Pela sua... Diga comigo, Deus vela pela sua palavra. Então você e eu precisamos estar aliançados a quem? A palavra. Não é as minhas emoções, aos meus sentimentos, as minhas vontades, os meus achismos, aquilo que a minha denominação diz. Se a minha denominação diz uma coisa e não está na palavra, é achismo. Porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. E aí você vai amadurecer. Agora vamos a Pedro. Vai um pouquinho para frente aí da sua Bíblia, depois de Hebreus. Você tem Pedro 2:2. Olha só. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Quantos aqui já tiveram bebê? Você já viu quando o bebê quer mamar? O que ele faz? Ele berra, ele reclama, ele quer a mãe. Não adianta o pai pegar no colo, porque ele sabe que quem vai dar o leite para ele, genuíno, é a mamãe. E aí, Pedro está dizendo para a gente o seguinte, que a gente tem que ser assim como essa criança, buscando espiritualmente esse leite espiritual que é derramado através da palavra de Deus. Essa mesma fome que essa criança tem, você e eu precisamos tê-la, desejando isso ardentemente no nosso coração, buscando na nossa agenda um tempo de qualidade para a gente estar se relacionando com o nosso Pai, buscando um tempo na nossa agenda. E aí você viu que você tem tempo. Diga para o seu irmão, você tem tempo. Talvez você esteja usando mal o seu tempo, mas tempo você tem. Então você precisa fazer uma análise. Eu já excluí lá de casa, por exemplo, programas de televisão. É um tempo que eu ganhei. Pastor, se eu não ver filme? Vejo um filme. Aí tem um dia que eu boto lá na minha agenda, filmes. E aí eu vou ver um filme. Mas não vou ficar também de manhã até a noite vendo filme. Porque também eu posso fazer isso. Vou perder meu tempo todo vendo filme. Mas quando eu busco tempo de qualidade, eu vou me achegar para ele. Olha um outro termo que Pedro usa
no capítulo 2, no versículo 4. Desejai, né? Depois ele diga, chegando-vos para ele. Eu vou chegar aqui, ó, perto do Luiz, ó. Como é que eu vou poder tocar no Luiz? Se eu chegar perto dele. Aqui eu estava distante do Luiz. Então Pedro está dizendo, ó, se chega para Deus, vá a ele. Tem crente que fica esperando Deus ir a ele. Deus pode ir até você? Vai, pode. Mas ele vai se você o chamar. Deus é um cavaleiro, gente. Ele diz, eis que estou à porta. Se você ouvir o meu chamado e abrir a porta, aí o que ele faz? Eu entrarei, cearei e farei na sua casa morada. Viu como é simples? Uma outra coisa simples que está caindo em desuso é a frequência na igreja. Hoje, né, as pessoas escolhem um culto para estar. O culto da manhã, o culto da tarde, o culto da escola de liderança. Mas, gente, olha como era a igreja quando ela foi criada por Deus. Atos, está na Bíblia. Vai lá, Atos, capítulo 2, versículo 42. A igreja foi, depois de cheia do Espírito Santo, olha o que aconteceu na igreja. Você tem aí o derramado do Espírito Santo sobre todos os 120. Logo depois Pedro faz um baita de um sermão. Com um sermão, Pedro traz a conversão de 3.000 pessoas. E aí a igreja está crescendo. Tinha templo como esse aqui, gente? Não, não tinha templo. A igreja era de casa em casa. Cada cristão reunido na sua casa ia reproduzindo o evangelho. E como esse povo se reunia? Né? No campo lá. Não tinha um espaço físico como esse que nós temos. E a Bíblia diz aqui, olha, versículo 42, e perseveravam, mesmo eles não tendo um templo, como essa praticidade que nós temos hoje, na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Diariamente, versículo 46, perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Fazendo o quê? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Frequência, intimidade. É importante você ter isso como crente no corpo de Cristo. É importante seus amigos, né, serem cristãos. É importante você ter um rol de amizade que vai te edificar, por exemplo. É importante você estar presente em todos os encontros, porque aqui, por exemplo, eu prego uma mensagem em cada encontro. Então, em cada encontro você vai estar crescendo. Então você precisa estar nos encontros para adorar a Deus, para aprender o que é adoração, para estar na casa. O salmista tem um versículo que ele diz assim, quando ele está idealizando na sua cabeça a casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E por que ele ia na casa do Senhor? Para adorar a Deus, para dar a Deus o seu culto. E assim deve ser a minha e a sua postura hoje. Pastor, mas e quando eu venho aqui precisando de alguma coisa, o Senhor? Deus sabe, mas o seu motivo prioritário é a adoração. Adore a Ele, entrega o teu caminho ao Senhor, dê a Ele a sua adoração, confia nele. Nós ouvimos esse versículo aqui no momento da oração. E o mais Ele
fará. Então, gente, a importância da frequência vai fazer você crescer. Se você é uma pessoa que faz uma atividade física, se você intensifica essa atividade física, o teu corpo vai ter a tendência de doer menos. Não é assim? Quem faz caminhada, por exemplo, quem já está fazendo caminhada, daqui a pouco está trotando. Depois está trotando, vai estar correndo. E aí você já não sente mais a panturrilha, as coxas doerem. Por quê? Porque você criou um hábito contínuo de todo dia, 3h30 da manhã, estar correndo na Praça da Guilherme. Show? A mesma coisa, gente. Na medida que você e eu frequentamos a casa do Pai, na medida que você e eu vamos recebendo do Pai, mais o Pai vai me dando. Você imagina tantas coisas que aconteciam aqui através desses homens. Era por quê? Porque eles tinham intimidade com Deus. Mulheres também. Na medida que você tem essa intimidade com Deus, Deus vai se revelando para você. Vai dizendo para você coisas íntimas dele contigo. Ele vai moldando você, ele vai apresentando estratégias para você, ele vai dando sabedoria para você. Agora, na medida que eu estou mais próximo dele, então, frequentar os encontros, você e eu precisamos estar nos encontros para adorar a Deus como família espiritual. E isso é muito importante, vai te edificar, vai te fortalecer, vai te vivificar como crente, vai te dar confiança, porque cada mensagem que sai desse altar é canalizada pelo Espírito Santo para abençoar a tua vida, cada louvor. Os louvores que a gente cantou, o Pete nem sabia desse tema que a gente estava trazendo hoje, mas esse último louvor, ele fala de rendição, render a ti adoração e derramar todo o meu ser, é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar, para te dizer, estou apaixonado. Você lembra como era a paixão? Pois é assim que você tem que estar por Deus. Mas tem muitos que deixam a paixão passar e aí perde essa animação, esse prazer, essa alegria. Aí, vou quando der vontade, vou quando tudo estiver na plenitude, aí eu vou na igreja hoje. Gente, não era assim que a igreja fazia, não é assim que a Bíblia nos ensina. E esse é o modelo que Deus estabeleceu. Penúltima tela, que eu sei que você está cansado, precisa ir para casa, Ouvindo a pregação da palavra de Deus, você vai aumentar a sua fé. Hoje, isso que eu estou aqui compartilhando com você, está abrindo um leque, ou relembrando você de coisas que você talvez estava deixando de fazer. Então, o objetivo da mensagem, o objetivo da pregação, esse texto de Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. De uma outra versão dizia a pregação, de ouvir a pregação. Então, na medida que você e eu vamos ouvindo, a gente agora tem que ouvir tudo isso aqui, é o que diz Tiago, e agora colocar em prática. Pastor, mas quando eu pego um livro para ler, principalmente a Bíblia, me dá sono. É porque você está lendo a Bíblia num horário inconveniente. É que eu já estou na cama, já estou lá, de pijama, e aí peguei a Bíblia. Meu irmão, você já está num ambiente para estar dormindo. Não é um horário para você estar lendo a Bíblia. Escolha o melhor horário, onde você tem ânimo, onde você tem tempo, onde você tem disposição, onde você vai ler e vai, caramba, olha o que Deus está falando aqui, essa preciosidade, e eu
Não estava vendo. Porque, gente, a Bíblia, ela se renova a cada manhã. Isso aqui é vida. Você lê hoje o Salmo 23, por exemplo, ele vai falar de uma forma no teu espírito. Passou um tempo, você lê de novo, de repente, a sua necessidade, o Salmo vai falar diferente. Mas você vai entender que o Senhor continuará sempre sendo teu e o meu pastor. E nada há de nos faltar. Então, ouvindo a pregação vai aumentar. Então é importante. No momento da pregação, às vezes eu fico olhando, tem gente ali, ó, Facebook. Aí o cara às vezes está com o celular, às vezes está conversando com alguém. Eu fico, quando ministro louvor, 2 horas em pé, não vou nem no banheiro. Só vou às vezes para trocar a camisa, porque às vezes fica toda molhada. E volto. Mas tem gente que parece que tem um bichinho do faniquito. Cara, toda hora. Tem faniquito no louvor, né? Vou mandar a letra logo para os líderes de louvor. Tem faniquito no louvor, tem conversa no louvor, né? Tem faniquito lá nos adolescentes. Tem faniquito entre irmãos. Se você não tem a bexiga riada, e aí aconselho você procurar um médico, né? Se a bexiga riou, alguma coisa assim, né? Gente, não chega nem a 2 horas. Olha hoje, 1h30. Não dá nem 2 horas. E às vezes a pessoa fica olhando o relógio. Levanta logo. Vou buscar meu filho. Pressa para ir para casa, para quê? Ah, pastor, minha casa é um paraíso. Beleza, sua casa é maravilhosa, amém. Mas, gente, vai chegar em casa, vai fazer o quê? Lava a louça, passa a roupa, lava isso, lava aquilo, coloca aqui. Se tem filho pequeno, tira brinquedo daqui, bota brinquedo para lá. Se tem... Você chegou em casa, tem trabalho. Aproveita o tempo que você está aí ouvindo a pregação. Pega essas verdades, grifa na sua Bíblia, traz um pilô, anota aí no note aí do teu celular. Se você não tem um note, não é a tua praia, anota num caderno, um pensamento, uma frase, um versículo que chamou a tua atenção. Depois você vai estudar aquilo ali, depois você vai mergulhar naquela preciosidade que Deus te deu uma luz. E na medida que você vai aprendendo, você vai crescendo espiritualmente. Você será estimulado na igreja a crescer espiritualmente, a crescer como pessoa, a ter comunhão com seus irmãos. Tem gente que entra de frente e sai de ré. Qual o nome? Não falo nem meu nome. Eu respeito. Tem gente que até hoje não é membro da igreja. Também respeito. Mas, gente, 007 no corpo de Cristo. Agentes secretos. Por quê? Porque não tem comunhão. Ah, pastor, a igreja é grande demais. Gente, quando a gente quer ter comunhão, a gente tem comunhão numa igreja grande, numa igreja pequena, num grupo grande, num grupo pequeno. Quando você está bem com Deus, você se envolve para crescer, para aprender, para ter comunhão. E na comunhão Deus vai abençoando você. E você vai ver que aqui tem problema, que essa casa aqui também não é perfeita, que essa igreja aqui não é a igreja perfeita, porque não existe. Que as pessoas que estão do seu lado também têm problema, como você. E aí a gente vai junto, crescendo, servindo a Deus, participando, se envolvendo. Quanto mais eu estou próximo de Deus, mais eu entendo a necessidade e a dinâmica do reino. Jesus disse que Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mas tem gente na igreja que quer ser servido.
alcancei estabilidade, sou ministro, agora não faço mais nada. Alcancei estabilidade, agora sou pastor. Tem que carregar minha pasta, tem que me carregar no colo, tem que me carregar no trono. Fala sério, gente. Se Jesus não foi assim, como é que tem gente querendo essa glória? E ele diz uma coisa: a minha glória a outrem, ao próximo ou a ninguém eu darei. A glória é dele. Tudo que a gente faz aqui, a glória é dele. E eu sou um servo dele. Luiz é um servo dele, com uma propriedade. O Mário é o servo dele, o José é o servo dele, o Ricardo, a Amanda, o Carlos, o Pete, o João, e cada um de nós. Mas a glória é dele. E estamos aqui para servi-lo, para adorá-lo, com todas as nossas impossibilidades, com todas as nossas falhas. Ah, pastor, estou esperando eu acertar tudo aqui na minha vida para resolver a minha coisa com Jesus. Cara, esse negócio de esperar, espera e nunca faz nada. Para concluir, é um grande privilégio, gente, para nós podermos relacionarmos com Deus. Você imagina esse tempo que a gente chama de graça? Você pode aí no seu cantinho aí se relacionar com Deus, na sua casa, na sua cama, no seu escritório. E Ele tem esse desejo, porque quem criou esse relacionamento com Ele foi o próprio Deus. Porque Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos desgarrados, éramos como ovelhas que não tínhamos pastor, não conhecíamos a Ele, não tínhamos um amor por Ele, e a Bíblia diz que Ele gratuitamente se deu por cada um de nós, porque nos ama. Então, não perca mais tempo. Estabeleça na sua casa um local, um horário, e coloque em prática. Quem vai ganhar, pastor? Você e o reino. Você e o reino. Faça isso. Dica de amigo. Até a próxima quinta-feira, se Deus assim nos permitir.